Vamos rezar hoje com Santo Agostinho. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Meu amigo, minha amiga, quando falamos de Santo Agostinho, a gente entra numa daquelas histórias que parecem filme, porque a vida dele foi cheia de buscas, de erros, de dúvidas, de caminhos tortos, mas também de uma conversão tão forte que até hoje inspira tanta gente no mundo inteiro. Agostinho não nasceu santo, não nasceu pronto. Pelo contrário, foi um homem comum, como eu e você, que tinha fraquezas, paixões, desejos, mas que um dia descobriu que só em Deus a alma encontra descanso. E é isso que me encanta nele, porque a gente percebe que a santidade não é coisa distante, não é só para aqueles que nunca erraram, mas também para quem se perdeu e foi encontrado de novo. Senhor, eu começo esta conversa pedindo a graça de aprender com Santo Agostinho a reconhecer minha vida como caminho, a não desistir de mim mesmo quando erro e a buscar em Ti a verdadeira paz. Que eu não tenha medo de me aproximar mesmo com minhas imperfeições, porque sei que o Senhor acolhe cada coração arrependido. Agostinho nasceu no século IV, no norte da África, numa época em que o Império Romano já estava em decadência. Sua mãe, Santa Mônica, era uma mulher de fé profunda e seu pai, Patrício, era pagão. Essa mistura já mostra como sua vida tinha desafios desde cedo. Sua mãe rezava muito por ele, chorava por suas escolhas erradas, mas nunca desistiu. E olha, quantas vezes a gente se vê nessa situação? Quantas mães hoje não se ajoelham rezando pelos filhos que escolheram caminhos de dor, da violência, das drogas, da solidão? Eu imagino Santa Mônica, dia após dia, colocando o nome do filho diante de Deus, pedindo: Senhor, não deixe meu menino se perder. E isso me faz pensar em quantas vezes nossas orações também seguram aqueles que amamos. Senhor, dá-nos a paciência de Santa Mônica. Ensina-nos a confiar que o tempo do Senhor é perfeito e que, por mais distante que alguém pareça estar, nunca está fora do alcance da Tua graça. Agostinho, quando jovem, era inteligente demais, estudava filosofia, retórica, gostava de questionar tudo e buscava sentido em várias filosofias da época. Mas junto com essa sede de saber, ele também se entregava às paixões da carne, aos prazeres do mundo. Ele mesmo conta nas suas confissões como foi um tempo de desordem interior. É curioso pensar nisso porque a gente também vive em um tempo parecido. Hoje, por exemplo, temos acesso a tanta informação, tantos cursos, tantas ideias, mas ao mesmo tempo muitos de nós nos sentimos vazios. É como se soubéssemos muito, mas ainda faltasse o essencial. Agostinho buscava sentido em tudo, mas sentia um buraco na alma. E eu te confesso, quantas vezes eu também já senti esse vazio? Você já passou por isso? Aquela sensação de que você até tem coisas, tem conquistas, mas ainda falta paz? Pois é, Agostinho viveu isso na pele. Ele mesmo escreveu uma frase famosa: Fizeste-nos para Ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti. Essa frase é como um espelho da nossa vida. Quantas vezes a gente corre atrás de sucesso, de bens, de aplausos, mas só em Deus encontra um descanso verdadeiro. Senhor, quando meu coração estiver inquieto, me lembra que o descanso verdadeiro está em Ti. Quando eu me perder nas minhas buscas, traz-me de volta para o Teu colo, porque eu sei que só aí a vida ganha sentido. Agostinho demorou muito tempo até aceitar Cristo de verdade. Ele buscava respostas em religiões diferentes. Se aproximou de uma seita chamada maniqueísmo, que falava de uma luta eterna entre o bem e o mal, mas nada disso preenchia o coração dele. E olha, isso é tão parecido com a gente. Quantas vezes tentamos respostas em coisas que não têm fundamento? Quantos procuram em horóscopos, em promessas rápidas, em coisas passageiras, aquilo que só Deus pode dar? Agostinho errou, mas também buscava. E talvez seja isso que o salvou. Ele não parava de buscar. Senhor, que eu nunca me canse de Te procurar, mesmo quando eu não Te entendo, mesmo quando meu coração está confuso. Que eu seja como Agostinho, inquieto, mas com sede de encontrar a verdade. Um dia, já cansado, Agostinho ouviu uma voz de criança dizendo: Toma e lê, toma e lê.
E ele abriu a Bíblia na carta aos Romanos, onde dizia para abandonar as obras das trevas e se revestir de Cristo. Aquela leitura caiu como uma bomba em seu coração. Foi como se tudo se iluminasse. Sabe quando a gente ouve uma palavra e parece que foi escrita só para nós? Pois é, isso aconteceu com ele. Foi a virada da vida dele. Depois desse encontro, ele decidiu mudar de verdade, se batizou e começou a viver uma vida entregue a Deus. Eu fico pensando como Deus fala com a gente em momentos inesperados. Às vezes é numa missa, às vezes numa música, às vezes até num conselho simples de um amigo. E se a gente abre o coração, aquela palavra cai dentro e muda tudo. Já aconteceu com você? Aquela sensação de que Deus estava te respondendo exatamente no momento que você precisava? Senhor, fala comigo nos detalhes da vida, na voz suave das crianças, no silêncio da oração, na palavra que me alimenta. Que eu não endureça meu coração quando escutar a tua voz. Depois da conversão, Agostinho se tornou padre, depois bispo de Hipona e foi um dos maiores pensadores da igreja. Ele escreveu sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a importância de uma vida de oração. Ele enfrentou heresias, defendeu a fé e deixou escritos que até hoje são lidos no mundo inteiro. Mas sabe o que mais me encanta? Ele nunca esqueceu de onde veio. Ele lembrava dos erros, não para se condenar, mas para mostrar como Deus pode transformar qualquer história. Isso me dá esperança, porque às vezes a gente olha para nossos erros e pensa, não tem mais jeito. Mas tem sim. Agostinho é prova disso. Deus transforma pecadores em santos. Senhor, ajuda-me a acreditar que minha história não está perdida, que mesmo os meus erros podem ser transformados em testemunho de fé, que eu nunca desanime de recomeçar. Eu penso muito em como a vida de Agostinho tem a ver com a nossa. Ele era um jovem como tantos de hoje, cheio de sonhos, mas também de tentações, inteligente, mas inquieto, com mãe rezando por ele, mas querendo andar com as próprias pernas. Quantos jovens hoje estão assim, perdidos em tantas opções, mas sedentos de sentido? E aí eu entendo que a igreja precisa ser esse espaço de acolhida, de escuta, de paciência, como Santa Mônica foi para Agostinho. Não adianta só julgar. Às vezes a gente precisa apenas acompanhar, rezar e esperar o tempo da graça. Senhor, dá-nos um coração paciente para acolher e amar aqueles que ainda estão no caminho da busca. Que sejamos como Santa Mônica, intercessores, e como Santo Agostinho, buscadores da verdade. Santo Agostinho nos lembra também do poder da oração sincera. Ele rezava com o coração aberto, falava com Deus como se fosse com um amigo, e eu acho que isso é o segredo. Às vezes, a gente acha que rezar precisa ser complicado, cheio de palavras difíceis. Mas não, rezar é abrir o coração, é falar da nossa vida, dos nossos medos, é agradecer, é pedir perdão. Agostinho fazia isso, e por isso suas orações ainda tocam tanta gente. Senhor, ensina-me a rezar com simplicidade, sem medo, sem máscaras, do jeito que eu sou. Que eu fale contigo como quem conversa com um amigo de verdade, porque eu sei que tu me escutas. Outra coisa que aprendo com ele é a importância de conhecer a nós mesmos. Agostinho dizia, conhece-te, aceita-te, supera-te. Olha que sabedoria! Quantas vezes a gente foge de olhar para dentro, de encarar nossas fraquezas, mas é só quando a gente se conhece que pode melhorar. Ele não teve medo de encarar sua história, e isso o fez mais forte. Talvez seja um convite também para nós. Parar, olhar para dentro, pedir luz a Deus e caminhar. Senhor, ilumina o meu coração para que eu me conheça melhor. Mostra-me as áreas que preciso mudar e dá-me coragem para me aceitar e ao mesmo tempo me superar, sempre caminhando para mais perto de Ti. E assim, meu amigo, minha amiga, pensar em Santo Agostinho é pensar em esperança. É lembrar que nunca é tarde para recomeçar, que o amor de Deus é maior que nossos pecados, que a oração perseverante tem poder e que o coração humano só encontra paz em Deus. É como se a vida dele fosse um espelho da nossa, cheia de altos e baixos, mas com a certeza de que Deus não desiste de nós. Senhor, obrigado por Santo Agostinho, por sua história que nos inspira, que eu também viva buscando a verdade, amando a oração e caminhando sempre para Ti. Amém.
Que Santo Agostinho interceda por vocês junto a Jesus.